A leitura do Evangelho dessa quarta-feira vai trazer para nós a recordação sobre os discípulos de Emaús. Eles reconheceram ao partir o pão. O Evangelho dos discípulos de Emaús está em Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35. Ouçamos com muita atenção. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro sobre tudo o que se tinha passado. Enquanto ia conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhes como vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tristes? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: tu és acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu nesses dias? Perguntou-lhe ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré. Era um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de restaurar Israel. E agora, além de tudo isso, é hoje o terceiro dia que estas coisas sucederam. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos alarmamos. Elas foram ao sepulcro antes do nascer do sol e, não tendo achado o seu corpo, voltaram dizendo que tiveram uma visão de anjos, os quais asseguraram que está vivo. Alguns dos nossos foram ao sepulcro e acharam assim como as mulheres tinham dito, mas a ele mesmo não viram. Jesus lhes disse: ó gente sem inteligência, como sois fartos de coração para credes tudo o que anunciaram os profetas? Porventura não era necessário que Cristo sofresse estas coisas e assim entrasse na sua glória? E começando por Moisés, percorrendo todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava dito em todas as escrituras. Aproximaram-se da aldeia para onde iam, e ele fez como se quisesse passar adiante, mas eles forçaram-no a parar. Fica conosco, já é tarde e já declina o dia. Entrou então com eles. Aconteceu que, estando sentado conjuntamente à mesa, ele tomou o pão, abençoou, partiu-o e serviu-lhe. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Dizia então um para o outro: não se nos abrasava o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Levantaram-se na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Aí acharam reunidos os 11 e os que com eles estavam. Todos diziam: o Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Eles, por sua parte, contaram o que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó gente sem inteligência, disse Jesus aos 2 discípulos, como sois lentos de coração para entender tudo o que anunciaram os profetas. Muitas vezes nós somos muito lentos de coração. Muitas vezes parece que nós estamos atrasados no tempo. A nossa mente está longe
Muitas vezes nós não paramos para pensar, nem para analisar, fazemos tudo de qualquer jeito, de qualquer maneira, atropelando tudo. E nos preocupamos com muitas coisas, muitas vezes, e nada fazemos. Jesus aqui dá um puxãozinho de orelha nos dois discípulos. Eles estavam caminhando para a aldeia de Emaús, cerca de 11 quilômetros. E Jesus estava com eles a todo momento, todo tempo. Jesus se aproxima deles e então ali começa a conversar com eles e explicar tudo aquilo que deveria acontecer com ele. E eles, portanto, foram somente reconhecer que era o Senhor ao partir o pão. Muitas vezes o Senhor está do nosso lado, conversando conosco, mas nós estamos tão distantes, tão longe, que não temos tempo, parece, para o Senhor. Muitas vezes a nossa preocupação é tanta, com muitas coisas, mas o principal de tudo nós deixamos para o lado. Que nós possamos acolher o Senhor em nosso coração, que nós possamos viver essa misericórdia do Pai em cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Que nós possamos ter uma quarta-feira abençoada, na alegria e na glória do Pai. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.